Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema Eleições 2016. Recebo hoje o Dr. Luiz Antônio de Abreu Johnson, juiz de direito da comarca de Lajeado, e o juiz eleitoral responsável por todo o processo das eleições, ora em curso no país, que vão eleger os novos prefeitos municipais aqui da nossa cidade e dos municípios brasileiros. Antes de passar a palavra ao Dr. Johnson, eu quero mostrar para o nosso público, olha o que o Dr. Johnson vai ter que lidar. Olha, muitas vezes a gente não sabe, mas isso aqui é o conteúdo de parte, digamos assim, da legislação eleitoral que os juízes, os operadores do direito devem conhecer e, por conseguinte, os candidatos deveriam que regulamentam todo o processo eleitoral. Bem, boa noite, Dr. Johnson, seja bem-vindo. Boa noite, Dr. Gerson, mais uma vez uma satisfação e uma honra estar aqui no programa Entre Linhas, sempre muito bem apresentado pela sua pessoa, né? E estamos para tratar do tema que logo ganhará as manchetes, né? Porque estamos nos aproximando das eleições municipais de 2016, onde o povo brasileiro voltará às urnas, num Estado democrático e de direito, voltará às urnas para, dentro de um país republicano, renovar os mandatos, eleições periódicas, né? E essas eleições são municipais, se elegerão os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos mais de 5.000 municípios brasileiros, né? Temos a responsabilidade de presidir, uma responsabilidade desafiadora de presidir o pleito municipal na 20ª zona eleitoral, que engloba os 8 municípios que integram a comarca de Lajeado, né? Lajeado, Cruzeiro do Sul, Santa Clara, Forquetinha, Progresso, Canudos do Vale, Sério e Marques de Souza. Portanto, a responsabilidade do nosso entrevistado é enorme. São a 29ª zona? 29ª zona eleitoral, uma das mais antigas do Rio Grande do Sul. E o número de eleitores? O número de eleitores, eu tenho o dado exato aqui, Gerson, dos 8 municípios, são 87.417 eleitores. Né? E de Lajeado? Lajeado, 58.054 eleitores. Puxa vida. E esses municípios, eu estava ouvindo, praticamente todos se desmembraram, quase todos do município-mãe. De sorte que nós teríamos hoje, se não houvessem as emancipações, em quase 90.000 eleitores no município de Lajeado. Exatamente. E pela legislação, nós já estaríamos com quase duas, porque prevê a legislação que, atingindo o número de 100.000 eleitores, a possibilidade de ter 2 zonas eleitorais, 2 juízes eleitorais, o que Lajeado nos próximos anos, sem dúvida nenhuma, atingirá. Interessante. Com 100.000 eleitores, abre mais uma zona eleitoral, 2 juízes eleitorais. Né? Hoje no Rio Grande do Sul nós já temos... Canoas, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, os grandes municípios, e Lajeado está se inserindo, né, pela sua pujança e seu crescimento. Lajeado, o Vale do Taquari, se fosse 2 ou 3 comarcas, já teria esse número, né? O Vale do Taquari hoje chega a 350, provavelmente 350, deve chegar a quase 350.000 eleitores, mais ou menos. Né? É um número significativo o Vale do Taquari com seus 36 municípios, né? É um número significativo, uma região expressiva do estado, né? E de sorte que nós nos igualamos a essas regiões. É que
Como eu citei, Santa Maria é Santa Maria. Praticamente os municípios ao redor de Santa Maria são municípios muito pequenos, né? Pelotas, né? Pelotas e Rio Grande também os municípios são muito pequenos. Os do entorno não chegam a formar formam uma região, região sul, região centro, né? Mas o Vale do Taquari ele tem vários municípios de expressão. E aqui nós temos 4 zonas eleitorais. A zona eleitoral, a 29ª, a 21ª, que é Estrela. Ah, ela antecedeu. Antecedeu a 21ª, né? A 21ª. Aí depois nós temos a zona eleitoral de Arroio do Meio, né? Que engloba uma série de municípios, dentre os quais Travesseiro, Capitão, né? Entre outros, né? Temos a zona eleitoral de Encantado, que também são 8 municípios. Aí tem Vespasiano Correia, Roca Salles, Nova Brécia, Doutor Ricardo e por aí vai, né? Temos a zona eleitoral de Arvorezinha e temos a zona eleitoral de Teotônia. Teotônia, deve ser a última. Teotônia com seus municípios também que se desmembraram de Teotônia, que é Westfália, Imigrante, Fazenda Vila Nova, eu não sei se está na comarca de Teotônia, eu acho que é Teotônia. Ou Estrela, Estrela, Bom Retiro Estrela, município mãe, depois Bom Retiro, Colinas e Fazenda Vila Nova. Doutor Johnson, muito bom, já temos passeamos uma panorâmica. Passeamos pelo Vale do Taquari. Pelo Vale do Taquari, perfeito. 87 mil eleitores sob sua responsabilidade e 57, 58 mil eleitores no município de Lajeado. Doutor Johnson, antes de nós entrarmos já estamos no tema, me permite fazer aqui uma pequena... Eu queria evitar isso, mas eu vou buscar um pequeno aspecto histórico. Nós vamos começar na República, 1891, enfim, até 1932, esse período ali não existia justiça eleitoral. A justiça eleitoral, então, em 1932, aí 35, 37, o Estado Novo acaba com a justiça eleitoral, redemocratiza o país em 1945, e chegamos de 45 a 46 a nova Constituição, se eu não me engano, 50, deixa eu só ver a minha colinha aqui, é o 3º Código Eleitoral, em 1950, 64 vem o golpe militar, 65 um novo Código Eleitoral, que é o que está em vigor hoje, o de 65. Aí nós tivemos um período do regime militar, que começou em 64 e termina em 85 com o civil, presidente civil eleito, Tancredo, que não assume, e o vice assume o Sarney. Aí tivemos a Constituinte de 88, 1988, e a primeira eleição presidencial democrática, livre, após 64, em 1989, que culminou com a eleição de Collor, e que em 1992 houve o impedimento de Collor e sua renúncia antes do julgamento final pelo Senado. Onde que eu quero chegar? E aí nós viemos evoluindo e tivemos, a partir da Constituinte de 88, regras um pouco mais claras do processo eleitoral, culminando com mini-reformas eleitorais pós-constituinte. Nós temos, há pouco a gente conversava, nós estamos na 3ª mini-reforma, que nós vamos entrar daqui a pouco, porque essas mini-reformas regulamentam o processo eleitoral atual, principalmente aspectos de propaganda, limites de propaganda, condutas de candidatos, enfim. Culminamos com a ficha limpa em 2010, ainda não totalmente, ainda com algumas dúvidas aí. Onde que eu quero chegar com todo esse... Agora, um ano eleitoral, um ano político no país muito... em toda a minha vida, que já passa de meio século, que eu já tenho, é um momento ímpar no país, é muito difícil, é uma eleição que estou olhando com muita expectativa frente à situação política nacional, conturbada, difícil, tentando se buscar uma saída aí, enfim.
Vai ser um processo eleitoral muito diferente, muito difícil para Vossa Excelência, para o Ministério Público, porque o momento político é interessantíssimo, os partidos estão acuados, a população está aí tentando ver saídas, mas temos que manter o processo eleitoral, temos que ir para as eleições. Onde que eu quero chegar com toda essa digressão histórica, dizer que nós somos uma criança ainda no que diz respeito ao amadurecimento democrático. E eu me lembro, Dr. Johnson, que logo após a abertura política, na eleição de 89, onde eu fui militante, participei, enfim, nós tínhamos ampla liberdade, não havia restrições para as propagandas. Se pichava poste, se pintava muro, era um caos, era terrível. As eleições transformavam o país... Era uma festa. Assim, sujava as cidades, enfim. Não havia limites para nada. As minhas reformas vieram impondo limites, que é o que nós vamos entrar hoje, passar para o público que está nos ouvindo, para os candidatos que querem ouvir, os limites, as imposições que hoje os candidatos possuem, devem observar, especialmente em propaganda, candidaturas, condutas, limites de gastos, enfim. Então, nós poderíamos ver a questão pode ser candidaturas, quem pode, enfim. Legal, o registro de candidaturas por uma sequência lógica. Gerson, e perfeita análise, da história e do constitucionalismo brasileiro. E a data marcante é o ano de 1932, porque até então as eleições eram organizadas pelo Poder Legislativo, né? E foi uma experiência na República, né? Pegando o período republicano, foi uma experiência até 1932, uma experiência muito desagradável à história republicana do país, porque as eleições, especialmente, nós temos muita história, né? As eleições eram verdadeiras batalhas travadas no âmbito do Poder Legislativo, e quando eu digo batalhas, eram histórias que envolviam sangue, né? Se tem muitas histórias nos municípios, né, de que a apuração terminava em tiroteio dentro da Câmara de Vereadores e morte. E morte, morte de cabeça. Dr. Johnson, como eu fiz uma digressão histórica aqui, o nosso tempo acabou, neste bloco acabou, nós vamos retomar logo em seguida o registro, que o senhor estava colocando. Bem, nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema eleições e contamos com a presença do Dr. Luiz Antônio da Abreu Johnson, juiz aqui da comarca de Lajeado e responsável pela 29ª zona eleitoral, que compreende mais de 87 mil eleitores. No bloco anterior, eu interrompi a fala do Dr. Johnson quando ele estava se manifestando acerca da justiça eleitoral, esse histórico que... né? Fica à vontade, doutor Johnson. Da criação da Justiça Eleitoral, porque foi naquele período, né, da Revolução de 30, né, e Getúlio Vargas, então, resolveu, e ela se introduz no país através de um decreto. Em 32, né? Em 1932, obra de um gaúcho, né, obra de um gaúcho foi a quatro mãos, mas o grande mentor da Justiça Eleitoral brasileira foi o gaúcho Assis Brasil, que era ministro, né, de Getúlio Vargas. Então, ela tem a Justiça Eleitoral, quando se transfere a responsabilidade pela organização, pela realização, né, por uma competência também normativa suplementar, se transfere a responsabilidade pela realização das eleições ao Poder Judiciário. E de lá para cá, o Poder Judiciário se desincumbiu muito bem desta tarefa e hoje não se pensa, né, como em outros países,
as eleições. Aí tem vários sistemas eleitorais que passaríamos a noite aqui conversando, Gerson, né? Se utiliza uma hora do Poder Legislativo, outra hora de uma junta eleitoral especialmente constituída de cidadãos, e depende do país, depende do sistema eleitoral. No Brasil, como em alguns outros países, se confia essa tarefa ao Poder Judiciário, que desde 1932, com os seus juízes, né, com os seus juízes eleitorais, com as juntas eleitorais, porque ainda existe a figura da junta eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, que é o segundo grau da justiça eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, que é o último degrau da justiça eleitoral. Pois bem, disse isso para marcar e também fazer uma breve digressão, mostrando que começamos com as urnas de lona, né? Os sistemas eleitorais, a forma de votação, ela foi mudando ao longo dos anos. Em 1986 é uma data muito marcante. Eu já estava na Justiça Eleitoral como servidor, evidentemente, quando se realizou o primeiro grande recadastramento eleitoral e se trocou o título eleitoral e se passou para o sistema informatizado. 1986 é uma data muito marcante. Tínhamos aquele título que era que hoje pouco se recorda. Era uma foto, era retangular, branco, né? E a cada eleição se carimbava atrás dele. Ali se dava a quitação eleitoral, né? Era dada através de um carimbo. A cada eleição, o eleitor, o presidente da mesa carimbava atrás do título, né? E depois ainda se fazia um anexo ao título, né? Naquela época não tinham tantas eleições, mas chegou um momento que aquele título eleitoral teve que ter anexos a ele, né? Então se colava se ampliava a folha para receber novos carimbos e a quitação eleitoral. Se provava a quitação eleitoral daquela forma. Em 1986, uma grande reforma, uma grande mobilização nacional, né? Que se uniu professores, bancários, a sociedade civil, colaborou com a justiça eleitoral de uma forma fantástica e formidável, e chegamos a esse título eleitoral que temos hoje, né? E que hoje a inscrição eleitoral se vai no cartório, é feito biometricamente, né? E o cidadão já sai dali com o título eleitoral, a impressora e o sistema eletrônico emitem o título na hora, né? É aquilo que nós estávamos falando da evolução dos tempos. Tivemos o recadastramento eleitoral, depois passamos a ter a urna eletrônica, né? E se aboliu o sistema tradicional, embora ainda temos urnas de lona no cartório eleitoral por uma eventual, né, hoje quase que improvável, né, utilização delas, mas elas estão aí ainda disponíveis. Antes de ir para o museu, vamos guardar mais um tempo. Sem dúvida nenhuma. E agora, já na comarca de Lajeado, nós temos 6 municípios com identificação biométrica do eleitor. Ou seja, pela impressão digital. O eleitor chega com o seu documento, mas ele é identificado pela máquina, né, pela máquina que estará na sessão eleitoral. Ele vai, como nós temos acesso a vários ambientes hoje, tu te identifica as cancelas se abrem pela identificação, o ponto também em vários ambientes, que não é nada estranho para Lajeado, né? Temos edifícios aqui em Lajeado com identificação biométrica, né? Alguns notebook, computador. Exatamente, com a identificação. Alguns celulares modernos. Celulares mais modernos também, com a abertura dele com a identificação biométrica, e temos 6 municípios com identificação. 6 municípios. Só ainda não fizemos o recadastramento total de Cruzeiro do Sul e de Lajeado, apenas parcial, né? E os outros 6 municípios, identificação biométrica. Então se evoluiu muito no campo da justiça eleitoral.
né? E cada vez mais ela vai se afirmando, e trago um dado relevante de que de todos os órgãos e instituições brasileiras, a Justiça Eleitoral para a sociedade brasileira é a que detém o maior grau de confiabilidade. Impressionante. Né? Impressionante. E a urna eletrônica, afora alguns grupos de céticos, a urna eletrônica ela foi um grande instrumento, assim como a identificação biométrica, para evitar as fraudes. Outro dia, num grande programa do qual participei em nível regional, eu comecei a falar em mapismo, né? Não que no Rio Grande do Sul nós tenhamos enfrentado alguma grande fraude eleitoral, não, nunca se enfrentou, né? Mas havia uma brecha, um espaço muito grande para uma fraude, quando se transferiam tudo na base, como eu digo, no lápis e na caneta, o resultado que vinha da urna, que eram cédulas que se contavam, né? Se transformavam esses números se formavam os boletins de urna, que eram transformados para um grande mapa, e aquele grande mapa se fazia a ata das eleições, o resultado, o escrutínio, né? Hoje a urna eletrônica gera o boletim de urna às 17 horas, assim que acaba a votação, no dia 2 de outubro, agora no dia 2 de outubro, próximo vindouro, às 17 horas, a hora que o último eleitor votar e que o presidente da sessão eleitoral ele faz o procedimento para a leitura do resultado. A leitura do resultado, já se gera o boletim de urna com o resultado, e aquele boletim de urna, obrigatoriamente, ele já é entregue aos fiscais, para os delegados e fiscais de partidos presentes na sessão eleitoral. Então, o escrutínio é feito ali. Perdeu muito do charme, porque antigamente eu sou muito saudosista, porque eu estou na Justiça Eleitoral como servidor e juiz há mais de 30 anos. Então, eu peguei muito do passado, né? Sou muito saudosista porque era um verdadeiro festival. O escrutínio era algo que levava dias, doutor. Isso, uma semana, dias, no mínimo uma semana, né? E hoje se gera um boletim de urna com o resultado eleitoral às 17 horas, né? Então perdeu muito daquele charme, de toda aquela expectativa. Hoje a informática, né, Gerson, é uma realidade, o mundo eletrônico, o mundo virtual, e o mundo virtual que vem para essas eleições, através das mini-reformas que tu mencionaste. Mas nós estávamos falando de registro, né? De registro, vamos seguir uma ordem, né? Vamos falar sobre registro, estávamos falando sobre registros de candidaturas. Prefeito, vice-prefeito e vereador seguem os mesmos requisitos: idade mínima para prefeito e vice-prefeito 21 anos e para vereador 18 anos. Um dado importante no que diz respeito à idade mínima, né? A idade mínima é aferida na data da posse. Então alguém com 17 anos, em tese, pode concorrer desde que faça aniversário? 18 anos tem uma vedação. 18 anos tem uma vedação. Mas já 21, o candidato ele pode não ter na data do registro 21 anos, mas se até a posse... A posse. Até a eleição ele pode não ter. Mas tem esse dado... E a posse é lá no ano seguinte? A posse é no dia 1º de janeiro, né? Do ano seguinte. Então, isto vem porque os requisitos são aferidos. Isso vem de uma jurisprudência de direito administrativo muito antiga, né? Já consolidada, de que os requisitos para os concursos públicos, né? O requisito da idade é aferido na posse. Interessante. Bem, doutor, nós vamos a mais um intervalo. Veja como está passando rápido o programa. Vamos avançar bastante. Nós vamos fazer mas que interessantíssimo isso. O candidato pode concorrer com uma idade menor do que 21 a prefeito, desde que quando ele tomar posse, ser eleito,
ele já tenha completado, então, os 21 anos. Bem, nós, no retorno, vamos continuar nesse tema e vamos também ver a questão de financiamento de campanha, propaganda, limites, muito etc. importante. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Eleições 2016 e contamos com a presença do Dr. Luiz Antônio de Abreu Johnson, juiz responsável pela 29ª Zona Eleitoral, aqui a comarca com sede aqui em Lajeado e mais vários municípios aqui da região citados no primeiro bloco do programa. Nós estávamos no bloco anterior tratando especificamente sobre a questão de registro de candidatura e o Dr. Johnson fica à vontade, prossegue com... Os demais requisitos, especialmente a questão de não ter nenhuma causa de inelegibilidade. Sim, e aí vem a questão da ficha limpa, né, Isso, Gerson? Enfim, não vamos perder muito tempo nesse aspecto, porque os partidos e candidatos, eles sabem exatamente, já conhecem muito bem a Lei Complementar 64/90, especialmente com as alterações havidas pela Lei Complementar número 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, né? Hoje, em plena vigência. Em plena vigência. O importante destacar no registro das candidaturas que os partidos e coligações, porque hoje não se fala quase em partido, porque são coligações. É uma realidade da nossa democracia. É muito difícil um partido concorrer isoladamente. Então, ao falar, eu falo em coligações. É obrigatória a observância para os cargos das eleições proporcionais, e quando eu falo eleições proporcionais, eu falo nas eleições para vereadores, ser observadas a cota de gênero. É obrigatório termos 70% de candidaturas de um sexo e 30% de outro sexo. Não significa 70% de homens e 30% de mulheres. Pode ser 70% de mulheres e 30% de homens. Exatamente. Interessante. E é obrigatório. Obrigatório. Se não preencher esse requisito, isso é para candidato a vereador, vamos deixar claro. As eleições proporcionais. Proporcionais. Se não preencher, o juiz, quando recebe os registros de candidatura, ele abre um prazo exíguo de 72 horas para adequarem a nominata e não adequando, há duas possibilidades. Ou o juiz faz a adequação, né, dentro dos limites legais, ou poderá, havendo uma irregularidade grave, indeferir toda a nominata. Interessante. Então, aqui deixo esse tema interessantíssimo, porque vai acontecer seguramente nessas eleições. O que pode resultar disso? Um partido não preenche 70-30 de gênero. Quando a gente fala isso, 70% de um sexo, do feminino ou masculino, e 30% feminino ou masculino. Não preenchendo esse requisito é causa, inclusive, de não receber... De indeferimento da nominata. Mas o juiz pode adequar no sentido de que, digamos assim, que para preencher esse requisito faltam, digamos, 2 mulheres. Pode retirar, então, proporcional de homens. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Porque, doutor, vai ocorrer, seguramente. E isto, eu acho que não vai ocorrer o indeferimento, porque o partido, no momento em que o juiz eleitoral ele baixa em diligência para o partido adequar, né, nesses percentuais, o partido obrigatoriamente vai retirar candidaturas. Eu estava dizendo que pode ocorrer, vamos usar o pode agora, de que os partidos vão fazer constar nas nominatas nomes de algum dos gêneros que, em seguida, o deferimento da chapa, o recebimento da chapa, deferimento, podem desistir. Exatamente. Isso é um fenômeno que ocorre em todas as eleições, isso, mas é uma forma de... substituições. Entre aspas, né? Isso vai ser muito bem observado, porque há algumas penalidades previstas na lei para algumas hipóteses
né, de candidaturas que até então ocorriam de candidaturas fictícias, né? É isso eu quero dizer, doutor. Isso fica claro de que o partido preenche nomes e depois desiste. Poderá sofrer algumas sanções. É mesmo? Poderá sofrer algumas sanções. Principalmente a partir da ata da convenção. A ata da convenção, anteriormente, até essas mini-reformas que alteraram, porque nós temos, isso é muito importante destacar, nós temos a lei das eleições, que é a lei 9.504 de 1997. E, evidentemente, que a sociedade é dinâmica, as realidades vão mudando e ela vai sofrendo reformas a cada pleito eleitoral. E neste ano, e eu destaquei isto em uma palestra que fiz para todos os partidos, candidatos e interessados a semana passada no fórum. Aliás, teve uma grande divulgação, parabéns pelo seu trabalho. E uma grande participação também, que desde logo eu agradeço, né, em que eu pude esclarecer vários aspectos. Nós temos 3 mini-reformas, como se diz, mini-reformas, alterando a Lei 9.504. E essas 3 mudam sensivelmente o processo eleitoral. Então, por isso que todos têm que estar muito atentos, né? Essa questão da cota de gêneros. A ata da convenção, ela tem que expressar um dos princípios de direito eleitoral muito importante, que é o princípio da verdade eleitoral. Ou seja, tudo o que ocorreu dentro da convenção tem que estar na ata, e essa ata, em 24 horas, tem que estar na mão do juiz eleitoral. Alguém do Poder Judiciário vai acompanhar? O juiz eleitoral, ele pode designar alguém, né? Pode designar, não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório. A designação também não obrigatória, facultativa, depois eu quero tratar na propaganda. Mas para a convenção não, até porque a ata, em 24 horas, ela está no cartório eleitoral, já afixada, o juiz despacha e manda fixar 24 horas depois da realização. Ou seja, até então eram realizadas as convenções e a ata só vinha para a Justiça Eleitoral com o pedido de registro de candidatura. Agora antes. Então não se poderá mais fazer deixar algum espaço na ata para alguma alteração posterior de candidatura ou alguma complementação. Não, ela tem que expressar efetivamente o que ocorreu na convenção. Muito boa essa mudança. Então, importante, e agora isso do registro, propaganda. A propaganda, como eu digo, Gerson, ela sai das ruas e vai para o meio virtual. É o fenômeno dos nossos tempos, né? Em que nós chegamos em qualquer ambiente, estão as pessoas todas com smartphones, com iPhones, né? O mundo se virtualizou, né? E isto, evidentemente, a legislação ela não pode estar distanciada e divorciada da realidade. Né? Então, a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral nas ruas, são proibidos os cavaletes, que até então eram... foram proibidos nessa? Os cavaletes, né? Então não teremos os cavaletes nos canteiros. Né? Postes já era, desde 2006, já era... Pode mais? Não, nos bens públicos não se pode mais afixar absolutamente nada, nem os canteiros, que até as eleições de 2014 eram permitidos, aqueles cavaletes nos canteiros com os cartazes dos candidatos, também não. Na rua, ainda permanece, com o horário das 8 às 22 horas, os carros de som, com a limitação apenas do jingle e o nome do candidato. O jingle não pode? O jingle pode. Pode? Apenas o jingle. Jingle limita a rua com o jingle e o nome do candidato. E o nome do candidato. Só o jingle da campanha e o nome do candidato. Os carros de som, e também tem um limite de decibéis, evidentemente, claro, né? Com aquelas limitações próximos de hospitais, de escolas, né? As mesmas limitações que já ocorriam. Serão permitidos... O partido, evidentemente, estamos numa democracia e princípio de liberdade.
o comitê, algumas mesas, desde que não atrapalhem a questão da mobilidade urbana. Mesas nas calçadas? Mesas nas calçadas para distribuição de impressos gráficos, os famosos santinhos, né? Os panfletos. Né? E bandeiras. Né? Poderão um grupo de militantes partidários saírem pelas ruas portando bandeiras da candidatura, né? Desde que também não atrapalhem as questões de trânsito e mobilidade urbana. Esta, basicamente, é a propaganda eleitoral de rua. Panfletos, bandeiras e distribuição de impressos gráficos. E carro de som. Comícios, nós estamos numa democracia, né, amplamente a partir do dia 16 de agosto. Tem um limite de tempo. Até os comícios são permitidos, se eu não estou equivocado, pegando o calendário eleitoral, até... 2 horas da madrugada, me parece. Eu não estou bem lembrado, a data é 30 de setembro, ou 30 de setembro. Dá uma verificadinha no calendário, porque também aqui a gente não tem... tranquilo. Os comícios são permitidos até a véspera, antevéspera. Até a antevéspera, acho que 30 de setembro. Dá uma olhada na data de 30 de setembro. Deixa eu ver uma coisa, 30 de setembro... 29 ou 30, os comícios. Porque a propaganda eleitoral ela começa 16 de agosto e depois, lá no final, ela vai, a cada dia... Os comícios de encerramento da campanha podem ir até às 2 da madrugada. Nos demais dias, das 8 à meia-noite. Nas eleições anteriores, os comícios de encerramento da campanha... até as 2 da... Pois é, doutor, a data... Consegui... Não, mas eu pego aqui, eu pego aqui, Gerson, não há... Bom, eu copiei do site do TSE. Mas já vamos esclarecer. E nos carros, doutor, enquanto... Isso. Porque os carros, antigamente, podia escrever praticamente... Como é que a gente diz? Adesivar todo o carro de um candidato, tanto a vereador como prefeito. Aquele alto-falante em cima do cara que sai fazer propaganda. Tudo isso está proibido. Os adesivos agora são permitidos no sistema microperfurado na extensão ampla do para-brisa traseiro. Ali. Nas laterais, acabou tudo isso? Não, só no para-brisa traseiro, né? E em micro perfurado por questões de segurança de trânsito, né? Certo. Isto já se tem muitos adesivos desses, né, que é permitido pela legislação de trânsito, né, nos carros. E ela vem, em grande parte, Gerson, muito para a internet e para as mídias e as redes sociais. Isso vai ser outro problema. Bom, doutor, nós vamos a um rápido intervalo. No retorno, vamos só esclarecer essa questão dos comícios. Dos comícios. E vamos adentrar também na questão do financiamento de campanha nessas eleições. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje, agora no seu 4º e último bloco. Estamos tratando sobre o tema Eleições 2016 e contamos com a presença do Dr. Luiz Antônio de Abreu Johnson, juiz de direito aqui da comarca de Lajeado e responsável pelo pleito na 20ª Zona Nona Eleitoral. No final do bloco anterior, nós ficamos apenas para esclarecer uma dúvida sobre qual é o último dia para comícios. Na verdade, nós não tínhamos muitas dúvidas. Eu falei em 3 dias antes e a data é 29 de setembro. Perfeito. Né? Na verdade, o senhor 29 de setembro e o último dia para a realização até a véspera ainda é permitido, isso é muito importante. O que pode até? A véspera até pode, até o dia 1º de outubro, né? A eleição que dia é no 2. sábado, Tá. né? Pode a propaganda até as 22 mediante alto-falantes e amplificadores de som. Até as 22 horas a distribuição de material gráfico e promoção de caminhadas, carreatas, passeatas, né? Até as 22 horas, né, do dia 1º de outubro.
E é importante destacar... Boca de urna acabou. Acabou, já é crime, né? Isso já é A bastante justiça vai conhecido. estar bem... Para coibir qualquer conduta que infrinja a lei eleitoral, nós estaremos atentos e vigilantes. E importante destacar que este ano traz uma punição severa naquele derrame que se fazia. Isso é muito importante, tem uma punição severa ao candidato ou partido que promover aquele derrame de santinhos no sábado à noite, especialmente, que amanhecia. É punição pecuniária que me parece que a multa vai até R$15.000. Né? Aquele que promover derrame de santinhos, aquela sujeirada que se fazia. E tem que se cuidar desse candidato, porque hoje com celulares, cada um tem uma câmera na mão, leva essa hoje prova. Hoje os meios de prova são. No que diz respeito à propaganda e entrando na questão das mídias e redes sociais, há uma amplitude muito grande. Os candidatos, partidos podem ter sites. Qualquer pessoa pode criar um blog de apoio a uma determinada candidatura. A propaganda poderá ser veiculada nas redes sociais, e aí no Face, no WhatsApp, né? Livremente. Qual é a grande vedação que existe? E aí nós temos o espaço. 16 de agosto e a propaganda nos sites dos candidatos, e não se assustem com isso, nos sites dos candidatos pode ser feita até no dia da eleição. Nos sites dos candidatos. Na internet, então, não há limitação para ela, pode ser feita até no dia da eleição. Até porque não tem como controlar, doutor. Facebook, WhatsApp, não, né? Mas nos sites dos candidatos pode ser feita até o dia da eleição. Facebook, WhatsApp, isto ampla liberdade, não pode ter, isto vem sublinhando, a propaganda não pode ter qualquer espécie de onerosidade, ela não pode ser paga na internet. Não se pode usar mecanismos de propulsão que existe no Facebook. Se contrata um mecanismo de propulsão que pode mandar aquela mensagem para 10 mil. Exatamente, como aparece nos Facebooks, aparece ali, tu não é amigo de uma empresa comercial, mas daqui a pouquinho aparece na tua página, na tua página ali, aparece uma propaganda de uma empresa. Isso é um mecanismo de propulsão que o Facebook tem, isso não pode, é vedado. Né? Agressões. Exatamente, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos. E aí nós entramos nas calúnias, difamações, injúrias, e aquele que praticar isto poderá ser punido com sanções civis, a reparação do dano na esfera civil, sanções administrativas e penais pelos crimes contra o eleitor, inclusive, que divulgar, porque o eleitor poderá ter um blog de apoio a uma candidatura. Isto é perfeitamente ilícito, né? Então tem que se ter cuidado de veicular algum fato sabidamente inverídico ou de caluniar, difamar ou injuriar alguém pelos meios. Né? Como não se pode fazer isso, como é vedado isso, eu te difamar, eu te caluniar, né? Através de palavras, né? Não se pode fazer pelos meios, por palavras ou por escritos, não se pode fazer, não se pode, é conduta vedada, né? Conduta pena. Hoje os mecanismos de prova são fáceis. Então, quanto à internet, né? É importante destacar que essa propaganda começa no dia 16 de agosto, né? E a propaganda eleitoral vai até 3 dias antes, até a véspera da eleição, nas formas que damos. E é importante que na rua há severas limitações e na internet ela ganha uma amplitude bem maior. E nós estamos agora, Gerson, na pré-campanha eleitoral, em que o pré-candidato, aquele que está afiliado a um partido político, né? E que ele vai concorrer na convenção pelo seu partido ou sua coligação a uma candidatura, ele pode dizer que é pré-candidato hoje até o dia 15 de agosto. Ele pode dizer que é pré-candidato, ele pode exaltar as suas qualidades pessoais,
Olha, eu acho que eu sou um bom pré-candidato porque fui presidente do Lions, fui presidente do Rotary, fui presidente da associação do meu bairro, desenvolvi esses trabalhos já na comunidade, né? Já participei da Associação Lajeadense Pro Segurança Pública, já tenho uma história de vida. Ele pode exaltar as suas qualidades pessoais e ele pode dizer, inclusive, das ações que pretende ser como pré-candidato, se for candidato e se for eleito, aqueles projetos e ações que ele pretende desenvolver. Isto ele pode fazer de boca a boca, como nós vulgarmente dizemos, e eles pode fazer através da internet também. É perfeitamente livre essa pré-campanha. A pré-campanha é muito usada nos países europeus e americanos, né? Lá com outra conotação, a pré-campanha é muito forte lá, né? Não há todo esse cerceamento. Então, ele pode exaltar suas qualidades pessoais, ele pode... Pedir voto para os convencionais, obviamente. Aí só no período de propaganda intrapartidária. Sim. Ele não pode divulgar isso na internet. Não. Isso que eu estou dizendo. Ele pode ir lá nos convencionais e, olha, eu sou... Aqueles filiados a um partido político. Convencionais que eu digo é os que vão escolher os membros do diretório. Esta é a propaganda, esta é a propaganda intrapartidária que se distingue da pré-campanha. Então é muito importante que saibam que nós estamos num período de pré-campanha em que o pré-candidato ele pode dizer que é um pré-candidato, ele pode exaltar as suas qualidades pessoais, ele pode dizer das ações que ele já fez na comunidade e das ações e projetos que pretendem fazer. A única coisa que ele não pode é um pedido explícito de voto. Isto é conduta vedada e poderá responder, inclusive, com a sanção de ineligibilidade quando ele poderá ter sua candidatura impugnada por propaganda antecipada. Né? Isso é muito importante. Doutor, estou angustiado. O gasto e financiamento. Uma grande decisão, não é lei, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado, numa ação direta de inconstitucionalidade, em face de toda essa história e de todo esse momento em que vivemos, proibido o financiamento empresarial de campanhas. Pessoas jurídicas... Acabou. Pessoas jurídicas não podem doar, o financiamento é só de pessoas físicas ou autofinanciamento pelos candidatos. Pessoas físicas até 10% da renda bruta declarada no imposto de renda do ano passado. Teremos para os 7 municípios, rapidamente, para os 7 municípios, limite de gastos de R$100 mil para prefeito e 10 mil para vereador. Lajeado, para os 7 municípios, à exceção de Lajeado. Lajeado, 369 mil para prefeito e 18 mil, quase 19 mil, vai sofrer um pequeno reajuste, de 19 mil a 20 mil para vereadores em Lajeado. Limite de gastos. Financiamento é pessoas físicas. Ou autofinanciamento, se o candidato tiver posses e dinheiro para se autofinanciar até o limite de gastos que eu declinei. Né? Nos 7 municípios, que eu estou falando na nossa zona eleitoral, é 100 mil para prefeito e 10 mil para vereador. Lajeado, 369 para prefeito, as candidaturas, e até quase que 20 mil para vereadores. Passou disso, doutor? Está impugnada a candidatura? Não, ele responderá pelos gastos ilícitos de campanha, ou pelo excesso de gastos na campanha. Mas que isso pode gerar cassação do diploma e a perda do mandato. Puxa! Numa ação específica, né, que é a ação de impugnação de mandato eleitoral, uma vez comprovado o gasto excessivo acima do limite que a lei impõe. É o abuso do poder econômico, na verdade. É impor um limite. E o financiamento empresarial absolutamente vedado para esta campanha. Absolutamente. Aí vem todas as questões relacionadas a esses grandes escândalos que nós estamos vendo. Do país. Que o financiamento, só para termos uma ideia e para nós finalizarmos, o dinheiro para as campanhas eleitorais, ele quase que exclusivamente vinha do financiamento de empresas. Exatamente. E que resultou na grande situação que estamos passando hoje no país aí, que está... Enfim,
Mas, doutor Johnson, infelizmente... E só um detalhe importante, no financiamento há toda uma legislação e é muito importante a identificação do doador. Opa! Opa! A identificação do doador tem que vir na prestação de contas muito bem. Se eu for doar algo, eu não posso, como juiz eleitoral, mas qualquer cidadão que for doar até 10% de sua renda declarada, ele terá que ser identificado e o partido deverá prestar contas. A prestação de contas agora não é aquela prestação de contas lá no final. Ela pode ser acompanhada pela sociedade porque ela vai... Dia 15 de setembro já tem a primeira publicação das prestações de contas na internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral. O princípio da transparência. Eu posso verificar a partir do dia 15 de setembro... Quanto cada partido ou candidato está gastando. E candidato. E o limite é por candidato, vereador, não é a soma dos candidatos. Não, o limite por candidato. É pessoal. Pessoal. 100 mil para prefeitos e 10 para vereadores nos 7 municípios e Lajeado 369 mil e quase que 20 mil para vereadores. Muito bem. E o princípio da transparência, que os partidos e candidatos são obrigados a periodicamente publicar no site do Tribunal Superior Eleitoral o que já arrecadou e o que está gastando, e no que está gastando. Doutor Johnson, repetindo, infelizmente nós tínhamos muito de lhe sugar do conhecimento que o senhor tem. O senhor é um palestrante não só a nível local, mas no estado, a gente sabe, seu conhecimento participa de um programa de rádio o Brito, né? O Bom Dia, segunda-feira, eu faço comentários agora de direito eleitoral. Isso. Convidado pelo Cláudio Brito. Cláudio Brito, grande ex-promotor, inclusive. Eu sei que o senhor... E eu lhe agradeço do fundo do coração pela sua atenção ao nosso convite. Esperamos que possamos fazer, talvez, até mais um próximo programa antes das eleições. De qualquer modo, hoje chegamos ao final e certamente não esgotamos o tema. De qualquer modo, então, lhe agradeço novamente e quero dizer que hoje, doutor, nós tratamos sobre o tema Eleições 2016 com a presença do doutor Luiz Antônio de Abreu Johnson. Quem está nos assistindo agora pode rever este e outros programas entre linhas no youtube.com/TV Univates. Muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Tenha uma boa noite e até o próximo programa.